الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوانا إلا على الظالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أزكى صلاة وأتم تسليم ثم أما بعد فقد قال جل وعلا في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وقال عليه الصلاة والسلام من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لا يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Estimados irmãos e irmãs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Louvado seja Allah subhanahu wa ta'ala, o Altíssimo. Allah subhanahu wa ta'ala, o dono dos mundos. Allah subhanahu wa ta'ala, o dono de tudo e de todos. Rogamos Allah subhanahu wa ta'ala para que derrame bênçãos para o seu querido e amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, assim como os outros profetas que o antecederam, sua família, seus companheiros e para todos aqueles que trabalham, que contribuem para o bem-estar desta religião verdadeira. Estimados irmãos e irmãs, o nosso tema é Ayatul Kursi. É um ayat conhecido por todos nós. Quero acreditar que ninguém desconhece o Ayatul Kursi. Todos conhecemos este ayat, como também conhecemos a sua importância, a sua relevância no seio dos muçulmanos. Nós encontramos o Ayatul Kursi muitas das vezes escrito nas mesquitas. Aqui está o exemplo. Alguns até têm em suas viaturas, alguns têm nas suas casas, alguns têm nas suas lojas. Então, falar de Ayatul Kursi não é falar de um ayat desconhecido. Se calhar, o que nós não sabemos é por que este versículo, este ayat, é tão importante, por que desempenha um papel preponderante na vida dos muçulmanos. Se calhar, a questão pode ser essa. Bom, a maior parte de nós pensa que o Ayatul Kursi tem a importância que tem a relevância que tem o papel que tem por falar do trono de Allah subhanahu wa ta'ala. Porque em algum momento nós chamamos o Ayatul Kursi como o versículo do trono. Então, alguns podem pensar que este versículo, este ayat, o Ayatul Kursi, desempenha o papel que desempenha, tem a importância que tem por falar do trono de Allah subhanahu wa ta'ala. Mas não. O Ayatul Kursi, a sua importância não é por falar do trono de Allah subhanahu wa ta'ala, mas sim de falar de Allah subhanahu wa ta'ala.
a relevância, a importância do Ayatul Kursi prende-se pelo fato de falar de Allah subhanahu wa ta'ala, do seu poder, do seu conhecimento, das suas qualidades, da unicidade. Se prestarmos bem atenção, no início do ayah, o Ayatul Kursi aborda a questão da unicidade. Mas antes de entrarmos na própria tradução, no próprio Ayatul Kursi, importa aqui trazer alguns benefícios, algumas virtudes do Ayatul Kursi. Para este ayat estar estampado, desenhado, colado nas nossas mesquitas, nas nossas viaturas, nas nossas casas, nas nossas lojas, porque é muito importante este ayat. O que é que faz deste ayat tão importante assim em relação aos outros ayat? Poderíamos ter nós aqui Suratul Kahf, por exemplo, mas não está ali Suratul Kahf. Poderia ser Suratul Mulk, Suratul Waqi'a, mas não, é Ayatul Kursi. Por quê? O que é que Ayatul Kursi tem de tão importante assim? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos ensinou, nos mostrou, nos disse várias virtudes do Ayatul Kursi. Abu Umama conta que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: "Man qara'a ayatal kursi fi dubur kulli salatin maktuba la yamna'hu min dukhulil jannah illa an yamut." Aquela pessoa que recitar o Ayatul Kursi, a pessoa que recitar o Ayatul Kursi após cada salat obrigatório, fez Fajr, recitou Ayatul Kursi. Depois de Zuhur, recitou Ayatul Kursi. Após cada salat obrigatório. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam está a dizer: nada impede esta pessoa de entrar no paraíso, excepto a morte. La yamna'hu min dukhulil jannah illa an yamut. A única barreira, a única coisa que impede esta pessoa de entrar no paraíso é apenas a morte. Você só deve morrer e logo já tem o Jannat garantido. Isso parece que não entra nas nossas cabeças. Mas o profeta de Allah está a dizer. E eu quero vos recordar uma coisa. Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى. O profeta de Allah não fala por capricho. Ele não fala, ele não falava, em nenhum momento ele disse aquilo que ele achou que devia dizer. Não. In huwa illa wahyun yuha. Tudo que ele falou era uma inspiração de Allah subhanahu wa ta'ala. Era uma revelação divina. Então, o profeta está a dizer: quer Jannah, quer paraíso, tudo bem, está aí o caminho. Fácil, simples. Man qara'a ayatal kursi. A pessoa que recitar o Ayatul Kursi fi dubur kulli salati maktuba, após cada oração obrigatória, la yamna'hu min dukhulil jannah illa an yamut. Nada o impede de entrar no paraíso, senão salvo a morte. Primeiro, o Ayatul Kursi, quem recitar à noite, quando for dormir, estará na proteção de Allah por toda a noite. Allah garante a proteção desta pessoa até amanhecer. Mais uma vez, nós não confiamos. O nosso maior problema é que nós não confiamos em Allah nem no seu mensageiro. Essas coisas ditas parecem não fazerem sentido. Quer dizer, eu vou dormir e simplesmente recito Ayatul Kursi e eu terei proteção.
É isso? Sim, nós não confiamos. Não confiamos, mas funciona. O profeta está a dizer: quem recitar Ayatul Kursi antes de sair de casa, você quer sair de casa, está a sair, recita Ayatul Kursi só uma vez. Allah manda um grupo de anjos para proteger. Um grupo, não é um anjo, Allah manda um grupo de anjos para proteger. Se você recitar 2 vezes, então Allah envia 2 grupos para proteger. Se você recitar 3 vezes, então Allah diz aos anjos: olha, não se preocupe mais com ele, eu pessoalmente tomo conta dele. Subhanallah. O que nós queremos então? Você só recitou uma vez Ayatul Kursi. Ao sair de casa, então tens um grupo de anjos para te proteger. Recitou 2 vezes, são 2 grupos que Allah envia para sua proteção. Recitou 3 vezes, aí Allah diz aos anjos: descansem, não se preocupe mais com ele, eu pessoalmente, eu próprio tomo conta dele, eu mesmo protejo pessoalmente. Estimados irmãos e irmãs, Ayatul Kursi é um ayat muito importante nas nossas vidas. Por isso mesmo, temos de ter o hábito, a cultura de recitarmos este ayat. Aliás, todos os muçulmanos devem memorizar, decorar e recitar tanto quanto possível este ayat. Entrando no próprio Ayatul Kursi, como eu disse na minha introdução, o Ayatul Kursi, a primeira coisa que aborda tem a ver com a unicidade, tem a ver com o Tawhid, a crença em Allah subhanahu wa ta'ala. Allah começa por falar de si. Lá fala das suas qualidades. Ele diz: ele é Allah. O nome dele é Allah. La ilaha illa hu. Ninguém merece ser adorado excepto ele. Não existe uma outra divindade que merece ser venerada, que merece ser adorado excepto Allah subhanahu wa ta'ala. Ele primeiro faz questão de esclarecer que ele é o único que deve ser adorado e mais ninguém. Não há sócios no seu reino. Depois fala das suas qualidades. Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Hayyu, o vivente, o eterno. Allah primeiro trouxe a questão do Tawhid, a unicidade, a questão da crença. Acreditarmos que ninguém merece ser adorado excepto Allah subhanahu wa ta'ala. E depois, ele faz-nos conhecer as suas qualidades. Al-Hayyu. E a primeira qualidade que ele traz é o vivente, o eterno. Allah tem aquelas qualidades que dizem respeito ao seu ser, ele como Allah. E tem qualidades que têm a ver com as atividades que ele faz com as suas criaturas. Não perceberam? Allah tem qualidades inerentes a ele, como Allah, ao seu ser. E tem qualidades que têm a ver com as atividades que ele desempenha, que ele faz com as suas criaturas. E a primeira qualidade que ele nos traz no Ayatul Kursi é a qualidade que tem a ver com o seu ser, Al-Hayyu, o vivente, o vivo, o eterno.
Bom, deixa eu só dar um exemplo das qualidades que tem a ver com Allah, com o seu ser, e as qualidades que tem a ver com as atividades que ele desempenha, que ele exerce sobre suas criaturas. Quando ele diz Al-Hayyu, o vivo, o eterno, o vivo é Allah. Normalmente, geralmente, as qualidades que tem a ver com o seu ser não tem o contrário, não tem o oposto. O vivo. Qual seria o oposto do vivo? Seria o morto. Mas Allah não morre. Por isso ele trouxe esta primeira qualidade, Al-Hayyu. Eu, Allah, que não existe outra divindade além de mim, eu sou o vivo, o eterno. Allah não morre. Por isso esta qualidade não tem oposto. Al-Hayyu, o vivo. Mas poderia ser, por exemplo, Al-Mu'izzu, aquele que dá honra, aquele que eleva. Pois tem Al-Mudhillu, aquele que rebaixa, aquele que desonra. Então, vejam só, Al-Hayyu é uma qualidade que tem a ver com o seu ser. Mas Al-Mu'izzu é uma sua qualidade que tem a ver com aquilo que ele faz com suas criaturas. Ele honra, ele dá prestígios, mas também desonra, ele rebaixa. Então, aquelas qualidades que ele faz com suas criaturas têm o oposto. Al-Muhyi, aquele que dá a vida. Al-Mumit, aquele que dá a morte. Estamos a entender? Uma qualidade tem a ver com o seu ser, ele como Allah. A outra qualidade tem a ver com aquilo que ele faz com suas criaturas. E aqui ele começa Al-Hayyu, o vivo, que é para despertar a nossa atenção que Allah é o eterno, Allah é o vivente. Al-Qayyum, o zelador. Allah é quem zela pelas suas criaturas. Allah é quem controla este universo todo. Nós acompanhamos nas ciências naturais, nessas correntes filosóficas, muitas teorias com relação ao universo, né? Alguns cientistas pensam que as coisas acontecem de forma natural. A natureza faz as coisas acontecer. Não. Allah está a dizer Al-Qayyum. Ele próprio zela. Ele controla todo este universo. O universo todo Allah está a controlar. Não há nada que acontece sem o consentimento, sem o conhecimento, sem a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala. Só para termos uma ideia, Allah está a dizer وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. Allah está a dizer, nenhuma folha de árvore cai sem que ele tenha ciência sobre isso. Uma folha de árvore. Vocês conseguem imaginar numa mata quantas árvores tem? E Allah está a dizer, وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. Nenhuma folha, só uma folha só de árvore não cai sem Allah subhanahu wa ta'ala saber que caiu uma folha da árvore X. Agora, é o sol que vai nascer sem ele saber? É a chuva que cai sem ele saber? É essa alternância de dia e noite que vai acontecer sem ele saber? Se só uma folha, ele está a dizer, quando cai uma folha, ele já tem ciência sobre isso. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. Só uma folha. Quando cai, Allah já tem conhecimento. Agora vai aparecer um cientista dizer não, as coisas na natureza acontecem de forma assim, por si só. A natureza faz as coisas acontecer. Não. Al-Qayyum. Allah controla isso tudo. Allah está a fazer as coisas acontecer. Allah está a garantir o sustento de cada um de nós. Não é a natureza, não. Allah está a monitorar todo este universo. Não há nada que aconteça aqui sem o seu conhecimento. Depois ele diz, لا تأخذه سنة ولا نوم.
Allah não é atingido pela sonolência, tampouco pelo sono. Allah não soneca, Allah não dorme. Allah não cansa, Allah não descansa. Neste ayat, Allah quer deixar bem claro do seu poder, do seu conhecimento e da unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah não dorme. Allah não é atingido pela soneca, Allah não soneca. Certa vez, o Banu Israel perguntou a Musa alayhi salam: Ahal yanamu rabbuna? Ô Musa, será que o nosso Allah, o nosso Criador, ele dorme? Bom, Musa achou a pergunta meio estranha, mas era uma pergunta legítima. Allah disse: tudo bem, Musa, esclareça eles. Faz sentido a pergunta deles, né? Hal yanamu rabbuna? Será que o nosso Allah, o nosso Criador, ele dorme? Para o Musa era uma questão meio estranha. Aí Allah subhanahu wa ta'ala deu Musa alayhi salam 2 taças. Na sua mão direita, a outra na sua mão esquerda. Disse: Musa, segura-me as 2 taças. Aí Musa alayhi salam segurou. Minutos depois, Musa foi atingido, ou então começou a sonecar. Sonecou, despertou, ainda tinha as 2 taças em suas mãos. Tempo depois, Musa adormeceu. Musa apanhou sono, dormiu. Quando Musa alayhi salam desperta, as taças já caíram. Caíram e partiram-se. Então Allah disse a Musa alayhi salam: ó Musa, agora dá a resposta a eles. Se o vosso Senhor dormisse, se Allah subhanahu wa ta'ala fosse atingido pelo sono, então esse também seria o mesmo destino que teria os céus e a terra. Se Allah tivesse que dormir, então os céus e a terra teriam o mesmo destino, teriam o mesmo fim que essas 2 taças. O que aconteceu quando Musa dormiu? Perdeu o controle das taças, deixou cair e partiram-se. Então Allah disse: tal seria também o fim, o destino dos céus e a terra. Então, la ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Allah não dorme, Allah não apanha soneca. Nós muitas das vezes pensamos que a vida de Allah, quando falamos de Al-Hayy, o vivo, se calhar imaginamos que a vida dele é como a nossa. Não. A vida de Allah não é igual à nossa vida. É totalmente diferente. Ele diz: Laysa kamithlihi shay. Allah não se iguala a nada e a ninguém. Então, não podemos pensar que a vida que ele tem, a vida dele é igual à nossa. Laysa kamithlihi shay. Não é igual a nada, não é igual a ninguém, Allah subhanahu wa ta'ala. Depois ele diz: Lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard. Allah pertence tudo quanto existe nos céus e na terra. Esta é a grandeza de Allah subhanahu wa ta'ala. A Allah pertence tudo quanto existe nos céus e na terra, incluindo a nós próprios. Somos propriedades de Allah subhanahu wa ta'ala, incluindo a nós. Vocês recordam de uma passagem? Certa vez, um jovem foi queixar ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ele disse: Ya Rasulallah, meu pai está a gastar, está a usar os meus bens, está a gastar a minha riqueza. Então, o profeta mandou chamar o pai do jovem. Quando veio, o profeta viu que era um velho, que para andar apoiava-se a uma certo.
Então, o profeta perguntou àquele senhor, àquele velho, por que você usa o dinheiro, os bens, a riqueza do seu filho? O velho começou a explicar. Ya Rasulallah, este meu filho era pequeno e eu era grande. Ele era fraco e eu era forte. Eu protegia ele. Quando alguém provocava, quando alguém batia ele, vinha correr queixar a mim. Eu protegia ele. Era pobre e eu era rico. Ele usava, gastava da minha riqueza. Quem comprava tudo era eu. E hoje a situação mudou. As coisas inverteram-se. Eu sou velho e ele já é um jovem forte. Eu sou fraco e ele já é forte. Eu hoje sou pobre e ele é rico. No entanto, ele está a proibir a sua riqueza. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando escutou aquelas palavras, começou a chorar. E disse, neste momento, não há nenhuma criatura, seja montanhas, árvores, tudo aquilo que é criatura. Quem escutou essas palavras desse velho, neste momento está a chorar. E disse para aquele jovem, você e a sua riqueza são propriedades do seu pai. A pergunta é, se você e sua riqueza são propriedades do seu pai, que tal entre nós e Allah? A relação entre nós e Allah. Vocês julgam que nós somos donos de si? Não. Ele disse, você e a sua riqueza são pertences do seu pai. Em outras palavras, o seu pai tem direito, não só sobre si, assim como sobre a sua riqueza. Então, nós também, e tudo que nós temos, são pertences, são propriedades de Allah subhanahu wa ta'ala. له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. Então Allah faz uma pergunta. Quem vocês acham que tem o poder de advogar, interceder junto de Allah subhanahu wa ta'ala sem a sua permissão, sem o seu aval, sem a sua anuência? Quem? Não, hoje eu estou cansado, não quero fazer salat. Tudo bem, vai descansar. Eu depois vou responder a Allah. Quem? Quem pode fazer isso? Você está a perguntar. Man dha alladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnih. Quem tem a ousadia de ir interceder lá, junto de Allah subhanahu wa ta'ala, a favor de outrem, sem a sua permissão, sem a sua autoridade? Quem? Ninguém. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Allah subhanahu wa ta'ala conhece o nosso passado, o nosso futuro, o que está oculto, o que está visível, o que está exposto. Allah subhanahu wa ta'ala conhece essas todas coisas. A questão do futuro, a questão do que vai acontecer amanhã, Allah já sabe isso tudo. Por isso mesmo, quando falamos do destino, ou então quando se define o destino, muitas das vezes alguém comete algo, né? Depois você pergunta, diz, não, é o destino. Estava destinado, não é assim? Você encontra um ladrão, pergunta por que você roubou, diz, não, é o destino. Não, esse não é destino. O destino não é você roubar e dizer, não, estava destinado para roubar. Não, você escolheu roubar. Neste exato momento que estamos aqui na mesquita, podem ter a certeza, há pessoas que estão lá a passear, há pessoas que estão a andar. Nós também poderíamos estar lá a passear, mas escolhemos estar aqui. Então, o que é o destino?
é a escolha que você vai fazer. É aquele conhecimento do oculto, do que vai acontecer, que Allah subhanahu wa ta'ala já tem informação. Isso aqui é o destino. Não é você estar lá a andar, a passear, na hora de Jumá, para depois dizer, não, Allah destinou para eu estar aqui a passear. Não, não é destino. Mas Allah sabia que você, no lugar de ir fazer salat, estaria lá a passear. Então isso aqui é o destino. O destino não é aquilo que nós pensamos que é. Você leva uma faca, dá a alguém, diz, pica-se. Alguém vai se picar? Não. Por quê? Sabe que é? Errado. Vai se machucar. Por que ele não se picou? Para depois dizer, não, Allah destinou. Ele sabe dizer não. Por ele sabe o que é certo do errado. Ele conhece. Mas Allah já sabe que ele vai negar. Isso aqui é o destino. Aquele conhecimento do futuro, ainda antes da sua concretização, isso aqui é destino. Não é você roubar, dizer, não, Allah destinou para roubar. Não, você podia estar fazendo outra coisa. Nós estamos aqui sentados para fazer o salat. Escolhemos estar aqui. Poderia estar lá, do outro lado. Então Allah conhece o futuro e o passado. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. E ninguém, nada abarca o conhecimento de Allah subhanahu wa ta'ala, senão aquilo que ele permitiu. Allah está a dizer, ninguém consegue ter o conhecimento de Allah subhanahu wa ta'ala, senão aquilo que ele permitiu. Allah diz o quê? وَمَا أُعْطِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلٌ. Eu não vos dei, senão uma parte ínfima do conhecimento. Então, é esta parte ínfima, insignificante, que hoje nós temos grandes ânimos. Gente intocável. Por quê? Tem conhecimento. Mas Allah está a dizer, وَمَا أُعْطِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلٌ. Eu não vos dei, senão uma porção pequena ali do conhecimento. E nós, hoje em dia, nós quase veneramos os cientistas. Por quê? Inventam coisas, né? Descobrem coisas. Criam. Aliás, eles não criam, eles inventam, descobrem. Quem cria é Allah subhanahu wa ta'ala. Então Allah faz um desafio no Surah Ar-Rahman. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. Allah está a dizer, é um desafio aos gênios e humanos. إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض. Se vocês julgam que são capazes, se vocês acham que conseguem perfurar os céus e a terra, fanfudu, façam. Já que são grandes cientistas, né? Grandes ânimos. Hoje, há gente intocável pelo conhecimento que Allah deu. São grandes ânimos. Mas Allah está a dizer, وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلٌ. Eu não vos dei, senão uma parte ínfima ali, uma pequena porção de conhecimento. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. Nada e ninguém abarca do conhecimento de Allah subhanahu wa ta'ala, senão aquilo que ele permitiu. E aqui ele está a lançar um desafio. إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا. Se são capazes de perfurar os céus e a terra, estão livres de fazer, façam. Mas fiquem a saber, لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ. Ninguém fará isso. Ninguém vai conseguir furar illa bisultan, senão com a anuência de Allah subhanahu wa ta'ala, senão com a sua permissão, senão com o seu aval, senão com o seu consentimento. Com isto quer dizer, se alguém está aqui à frente a falar, Allah subhanahu wa ta'ala permitiu. Essa é a conclusão. Porque Allah já disse, você não tem conhecimento. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلٌ. E no Surah Ar-Rahman, ele está a dizer, لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ. Então,
Você não tem que encher aqui porque você tem conhecimento. Não, se você está aqui, Allah permitiu. Illa bi sultan. Allah autorizou. Alhamdulillah. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard. O trono de Allah subhanahu wa ta'ala abrange os céus e a terra. Quando se fala, nós quando falamos do trono de Allah, se calhar estamos a imaginar algo assim, né? Onde Allah senta, então, acho que é isso que entra nas nossas mentes. Quando falamos do trono de Allah, estamos a imaginar mais ou menos algo assim, onde Allah ali senta ali, então, acho que o trono de Allah é assim. Allah está a dizer, o seu trono abrange os céus e a terra. Consegue imaginar o quão grande é? Nós, nas nossas mentes, o tal trono, acho que é uma coisa assim. Mas Allah está a dizer, wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardi. O seu trono abrange os céus e a terra. Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Bom, já que abrange os céus e a terra, não pensem vocês que Allah, para preservar isto, para conservar isto, é problema para ele. Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Allah está a dizer, e isso não é problema para ele conservar. Nós, para gerirmos uma casa só, é um problema. Só uma casa. Mas o trono que abrange os céus e a terra, Allah está a dizer, wala ya'uduhu hifdhuhuma. E isso não é problema para Allah subhanahu wa ta'ala gerir, para Allah conservar, para Allah preservar isto. Não é problema. Por quê? Wa huwa al-aliyyul azim. Allah é o Altíssimo, o Glorioso. Estimados irmãos, irmãs, esta é a grandeza e a importância do Ayatul Kursi. Não por falar do trono de Allah subhanahu wa ta'ala, mas por falar de Allah subhanahu wa ta'ala, do Tawhid, da crença à unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala. É o primeiro aspecto que Ayatul Kursi aborda, a crença em Allah subhanahu wa ta'ala, o único. Depois, as suas qualidades, o seu poder, o seu conhecimento. E depois, à frente do Ayatul Kursi, Allah diz, La ikraha fid din. Não há imposição na religião. Ninguém, mas ninguém mesmo, deve ser obrigado a ser muçulmano. Vocês sabem por que Allah diz isso? La ikraha fid din. Que não haja obrigação para alguém ser muçulmano. Ninguém deve ser coagido a abraçar o Islã. Não há imposição na religião. Quer ser muçulmano? Bismillah. Fabiha wa ni'ma. Não quer ser? Tudo bem. Allah está a proibir a imposição. Sabem por quê? Allah quer que tudo que nós falamos aqui, essa questão da crença, o poder de Allah, o conhecimento de Allah, as qualidades de Allah, aqueles aspectos todos que o Ayatul Kursi abordou, Allah quer que cada um de nós aceite de forma livre, espontânea vontade. Allah depois diz, La ikraha fid din, não há imposição na religião. A ideia central deste versículo é nos trazer uma informação de que tudo que Allah disse no Ayatul Kursi, então ninguém deve ser coagido a aceitar. Aquilo que Allah disse, Allah quer que cada um de nós aceite de forma livre, espontânea, vontade, que não haja coação aqui, que não haja obrigação aqui. Não, porque meu boss é muçulmano, então tenho que aceitar o Islã. Não. E se amanhã você deixar de trabalhar com um boss muçulmano, acabou o Islã? Ah, não, porque o meu amigo é muçulmano, tem que aceitar o Islã. E se amanhã a amizade acabar, acabou o Islã?
La ikrah fi din, que não haja obrigação. Quem quer ser muçulmano, fabiha wa ni'ma, é bem-vindo, alhamdulillah. Não quer ser, la ikrah fi din. Então, estimados irmãos e irmãs, estivemos a falar do Ayatul Kursi. Doravante, vamos criar a cultura, o hábito de recitar o Ayatul Kursi. Estimados irmãos, o Corão é um código completo da lei islâmica para as nossas vidas. Daí, devemos fazer o esforço para aderir às diretrizes emanadas, estabelecidas pelo Corão. Vamos tentar criar este hábito de recitarmos o Ayatul Kursi para alcançarmos as bênçãos e virtudes deste ayat. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.